Dando continuidade, então, nós estamos agora vendo o Novo Testamento. E os irmãos têm um esboço, foi passado para os irmãos. Vamos começar com uma oração, essa segunda parte. Oremos. Pai Celestial, obrigado tanto pelo Senhor, pela Sua palavra. Obrigado pelo tempo que temos agora de estudá-la mais de perto. Nos guie em toda a verdade. Eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Perfeito. Vamos, primeiramente o irmão perguntou, esse livreto, o Senhor deu a palavra, que foi dado aos irmãos, conta toda a história, o que eu passei para os irmãos no esboço, do Antigo Testamento, das regras da música, tudo isso, encontra-se nesse livreto. Foi escrito pelo nosso presidente lá em Londres, o Malcolm Watts. É um livreto muito sucinto, mas muito rico em informações, tem informações bibliográficas. Então leve para casa, consulte, pode usar isso no seminário, por exemplo, pastor, que é muito rico esse livrinho, o Senhor deu a palavra. Então, nós vamos até referir a ele nessa palestra aqui, que tem informações nesse livrinho, que são omitidas dos seminários hoje. É muito rico esse livrinho, sucinto, mas muito rico. Vamos então entrar aqui no nosso esboço, o Novo Testamento. Os originais, como já disse, os autógrafos. Os originais foram escritos em grego, foram escritos em papiros ou em pergaminhos, os mesmos materiais do Antigo Testamento, mas os autógrafos não sobreviveram muito tempo, provavelmente só até o ano 200 depois de Cristo, por duas razões. O próprio uso do material, fazendo cópias e tal. E a segunda coisa é a perseguição que houve à igreja. Buscaram destruir a palavra de Deus, buscaram queimar a palavra de Deus, até que finalmente o imperador romano se converteu. Aí teve liberdade de fazer cópias a partir do século IV, mas até então houve perseguição à igreja. Mas vamos lá, as primeiras cópias que foram feitas. As primeiras cópias foram feitas pelos apóstolos ou os seus secretários, pessoas que fizeram as cópias. E quem eram os apóstolos? Quem eram os primeiros discípulos? Eles eram judeus. Se eram judeus, conheciam as regras de copiar. Paulo, com certeza, conhecia as regras. Ele era um fariseu, conhecia muito bem a lei, convenhamos. Então, esses primeiros judeus também, primeiro apóstolos e os apóstolos e os primeiros judeus e pais da igreja, teriam copiado com muito esmero também, ok? Conheciam as regras. Então, elas foram feitas com escrupuloso cuidado. A transmissão da Bíblia, como é que ela se deu? Agora vocês sabem a resposta. Como é que se deu a transmissão das Escrituras? Me ajudem? Por escrito. Por escrito. O Novo Testamento da mesma maneira. Não foi oral, foi escrito. Já mostramos no Antigo Testamento, quando você faz uma cópia escrita, cópia fiel, chega até aqui com fidelidade. É assim que os judeus fizeram, tanto que destruíam a cópia anterior. Mostrei uma diferença de 1200 anos entre dois manuscritos e batem, ok? A transmissão do Novo Testamento também foi por escrito, não foi por memória, não foi oral, foi escrito, ok? Nós vemos no Novo Testamento surgimento de variações textuais. Nós temos aqui alterações não premeditadas. Por que surgem isso, pastor? Infelizmente, os copistas do Novo Testamento não tinham o mesmo cuidado escrupuloso que os copistas do Antigo Testamento tiveram. Ok?
Então, no Novo Testamento, corria o risco sim de ter, o que o nosso irmão perguntou, se tinha algum copista que não sabia ler. Corria o risco. Mas o tipo de alterações não premeditadas que encontramos nas cópias são fáceis de identificar. Que são essas? Vamos lá. Nas cópias você encontra erros de visão dos olhos. Então, ditografia, o erro de um copista que repete uma letra, está copiando, de repente sem querer repete uma letra. Aplografia, o que é isso? É a falta da repetição de uma letra ou palavra que deveria ter sido repetida. Está olhando, olha para baixo, olha para cima, vai tomar um cafezinho, quando volta, continua. Então, pula uma parte. Homeoteleuto, final de palavras próximas. Você olha para cima, olha para o lado, quando de repente você vê um final que é igual, você come uma palavra, por exemplo. Confusão de letras. Esses são erros dos olhos, ok? O olho vicia. Então, pode fazer uma cópia, pode ter esse tipo de coisa, mas é facilmente identificar. Erros na escrita, na metade, transposição de fonema dentro de uma palavra, dentro da mesma sílaba, acaba fazendo confusão. Erros de audição. Como assim, pastor? Erros de audição. Não tinha a gráfica foi inventada no ano 1500, por aí. Para ter produção, o que faziam? Ficava um aqui na frente, lendo, numa sala com 20 copistas, e eles iam então escrevendo o que ele estava falando, e assim você tinha uma linha de produção, já que não tinha gráfica. Ouviu errado, escreveu errado. Erros de memória. Às vezes, o copista não tem o mesmo cuidado, mudando sinônimo de uma outra palavra, ou erro de julgamento na divisão de palavras. Nós encontramos esse tipo de alteração nos manuscritos do Novo Testamento, mas não são premeditados, são coisas que são erros de copistas facilmente identificados. Eu não me preocupo com isso daqui. Agora, o que nós encontramos, irmãos, alterações premeditadas. Opa! Alguém não só copiou, começaram a fazer mudanças ao texto. Falei com o pastor hoje no almoço, nós não podemos olhar para trás. Ou foi por irmão ou foi por irmão Peter, um dos dois. Não podemos olhar a história do texto, dos manuscritos, com inocência e achar que não mexeram no texto lá atrás. Mexeram sim, mexem até hoje, mexem, pastor, mexem, pediam para eu mexer no texto. Estava conversando com o irmão durante o intervalo, queriam que eu mudasse um texto para ser conforme a doutrina do rapaz que estava conversando comigo. O pastor, coloca lá Jesus quando ele diz na cruz, o salteador, o malfeitor, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Coloca lá que eu te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Queria que eu mudasse ali por causa da doutrina pessoal dele. Alguém teria coragem de fazer isso? Teria. Fizeram. Se você pegar essa aqui, a nova tradução, a tradução do Novo Mundo, se você ler João 1, está assim, no início, no princípio era a palavra era com Deus, a palavra era um Deus. Acrescentam o um, por quê? Não creem que Jesus é Deus, como nós entendemos pelas Escrituras. Então mudam as Escrituras para ser conforme a sua doutrina. Fazem isso hoje, pediam para eu fazer, fizeram lá atrás. Alterações premeditadas. Que tipo de alterações? Alterações gramaticais ou linguísticas, de assimilar, conformar textos ou introduzir coisas no texto, eliminar aparentes discrepâncias, por exemplo, na verdade, logístico. Por que dois na verdade? Só na verdade basta, na verdade, logístico. E adulterações deliberadas por interesse doutrinário. Exemplo, tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová, ok? Olha só isso aqui, tem aqui critérios para identificar uma cópia fiel. Interessante é quem escreveu isso e quando. Um dos pais da igreja são os primeiros pastores que vieram depois dos apóstolos. Irineu,
olha a data dele, 130 a 202 depois de Cristo. Ele escreveu um livro contra as heresias, e no seu livro ele colocou critérios para a pessoa poder identificar uma cópia fiel da palavra de Deus. Então ele falou: olha a identidade do copista. Quem é o copista que fez aquilo? Ele sabia ler ou não? Interesse muito importante saber isso, né? A natureza desse copista, quem ele era? A natureza do manuscrito a partir da qual a cópia foi feita. Isso aqui é uma cópia, mas copiou o quê? O número de cópias que já haviam sido feitas. O lugar onde aquela cópia foi encontrada é muito importante. Eu vou mostrar no mapa porque isso é importante. A qualidade geral da cópia, estava cheia de erros ou não. Concordâncias com outras cópias. Olha, eu comprei uma cópia, mas é diferente da minha. Tem que olhar. E a estreita proximidade com um centro cristão bem conhecido. Vire a página, mostrar a importância disso no seu mapinha. Os judeus, os discípulos, na verdade, né? Eles foram perseguidos, saíram de Jerusalém. Eles foram para aonde? Antioquia. Foi lá em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. É de Antioquia que o apóstolo Paulo saiu para as suas viagens missionárias. Antioquia tornou-se o centro cristão, depois da queda de Jerusalém. Nós vemos então, Antioquia depois foi conquistado pelo Império Bizânico. Nós temos então um Novo Testamento chamado o texto de Antioquia, o texto bizantino, o texto tradicional, se refere às cópias encontradas naquele local. Agora havia mais para baixo, então aqui em Antioquia, da onde Paulo saiu para suas viagens missionárias, de lá que espalharam o Evangelho. Você tem aqui embaixo uma outra cidade, Alexandria, no Egito. O que é que surgiu de Alexandria? Foi lá que Paulo saiu para suas viagens? Não. O que é que surgiu? O que é que foi o berço do que, Alexandria? O berço das heresias. O berço foi em Alexandria. E lá nós encontramos um outro Novo Testamento, chamado texto alexandrino. Você encontra uma cópia desse texto lá na biblioteca do Papa, Vaticano. Eu vou falar mais sobre isso, uma cópia antiga, mas é um texto alexandrino, veio lá de Alexandria. Então, aqui é uma pergunta interessante, importante, né? Naquela época. Eu comprei essa cópia, mas aonde? Em Antioquia ou lá em Alexandria? Em Alexandria. Opa, cuidado. Para com a minha, vê que tem coisas que estão mudadas aí. As alterações que foram feitas em Alexandria não foram inocentes, não foram não premeditadas, foram premeditadas. Foram mudanças de acordo com a gramática, com a linguística, ou foram mudanças feitas de acordo com posições doutrinárias. Você encontra nas cópias de Alexandria o sangue de Cristo omitido, você encontra Cristo omitido, você encontra mudanças no texto, e mudanças no texto entre si. Já vou falar mais sobre isso. Mas vamos ver então aqui evidências textuais, ok? Nós temos aqui os manuscritos, as cópias, ok? Nós temos muitas cópias do Novo Testamento grego. Sim, pastor? Essa alteração tão grande, porque há um rigor muito grande entre os escritos do Antigo Testamento, os copistas, né? E aí o Novo Testamento ele começa certamente copiando também judeus, né? Ou não? Esse é o problema. Se fosse judeus, seria perfeito. Não eram judeus. Eram gregos, eram egípcios, eram pessoas que não eram judeus. Então eles não seguiram as regras talmúdicas. Se tivessem seguido como os judeus convertidos seguiram, ok? Você tem uma linha de fato de pessoas que tiveram-se cuidado, aqueles que trataram a palavra de Deus com toda a seriedade. Mas você teve outros, os hereges e tal, que não copiaram e não tiveram nenhum pudor em mexer na palavra, e mexeram de propósito por causa da sua doutrina.
fazem isso hoje, fizeram lá atrás. Irineu avisou sobre isso. Então, como o seu livro contra as heresias, não sempre Paulo fala as heresias, ele falou contra as heresias. Então os hereges não somente mudaram a verdade, acrescentaram ou tiraram na fala, mas também na escrita. Então levaram a sua cópia, mas está aqui na palavra de Deus, mostraram lá, mas é uma cópia que eles mexeram lá atrás, sim, mexem hoje também, ok? Então não podemos olhar com um olhar de inocente, pensar que não mexeram sim. Irineu nos avisou sobre isso no século 100, ok? Então os hereges mexeram sim lá atrás, tiraram Cristo, tiraram o sangue, omitiram passagens, acrescentaram. Então não podemos olhar com um olhar de inocente, mexeram. Faz sentido? Os copistas ali do Novo Testamento não eram judeus. Não eram judeus. Quem dera fossem. Aí não teríamos os problemas que estamos tendo hoje. Teria encerrado a palestra na última aula. Mas nós temos, graças a Deus, mais de 5.000 manuscritos inteiros ou parte deles hoje. Graças a Deus, mesmo com a perseguição que houve à igreja, nós temos depois as cópias que foram feitas. Tem vários tipos de manuscritos, ok? São basicamente 4 tipos. Nós temos os papiros que é esse de junco, ok? Tem 96 cópias exemplares. Uma coisa que o irmão perguntou, quando você vê aqui MSS, quer dizer manuscritos, e MS quer dizer manuscrito, ok? Então nós temos aqui 96 exemplares hoje conhecidos, né, de fragmentos ou de livros. São encontrados principalmente lá no Egito, por causa do clima no Egito, eles teriam sobrevivido. Ele se refere pela letra P, mas importante tem aqui, não, P45, P46, tem onde Bomber, etc. Então, ele se refere pelo P de papiros e o número. Tem 96 que são conhecidos hoje. Aí nós temos os unciais. Unciais quer dizer a letra maiúscula. Esses foram escritos com letras maiúsculas. Tem 299 manuscritos unciais conhecidos hoje. Pergaminhos ou velino. Velino é um pergaminho, que é um couro, mas uma qualidade mais fina ainda. Foram mais cuidado, uma coisa mais linda. Fizeram ele na forma de códex ou de livro, né? Códex é livro. Então escreveram tudo em maiúsculos, sem pontuação. Esses se referem a maiúsculos mais o número. Mas hoje em dia dão só o número. Então, o manuscrito 46, você sabe que é um uncial, ok? Aqui tem os dois mais importantes, que é o Codex Sinaítico, que é o Aleph 01, e o Codex Vaticano, que é o B03. Foram encontrados pelo mesmo pesquisador Tischendorf. Esse Codex Sinaítico, eu vou falar mais sobre ele logo mais, mas ele é o Aleph 01, é o único manuscrito uncial completo do século IV. Ele foi escrito em velino, uma qualidade muito boa, mas ele tem claras evidências de correções ao texto. Tischendorf descobriu algumas folhas no monastério de Santa Catarina, no Monte Sinai. Ele teve que esperar até 1859 para conseguir pegar o Novo Testamento inteiro. Encontrou umas folhas num cesto de lixo, depois de alguns anos conseguiu encontrar o inteiro para publicar. O que esse homem fazia, Tischendorf? Ele procurava manuscritos antigos, em grego. Ele encontrava, ele publicava esses manuscritos e ganhava dinheiro. É assim que ele sobrevivia. Ele era um pesquisador, encontrava manuscritos antigos, imprimia e ganhava dinheiro, assim que ele sobrevivia. Ele encontrou também o Codex Vaticanus, chamado B03, também data metade do século IV, também foi escrito em velino, qualidade física muito boa para aquela época. Mas esse daqui, faltam as epístolas pastorais, falta Filemão, a conclusão de Hebreus, falta o livro inteiro de Apocalipse. Esse Tischendorf só recebeu permissão de estudar esse manuscrito em 1866. Aí foi publicado pelas autoridades papais. Aí tem outros códigos, outros aqui, mas esses dois são os principais. Então, é o Vaticanus e o Sinaítico. Lembra esses dois? Vou falar mais sobre eles, são muito importantes para a nossa história e nos afeta hoje. Ok?
Aí tem os minúsculos. Os minúsculos têm quase 3.000 cópias, 2.812 cópias conhecidas hoje. Foram escritas em minúsculas, porque minúsculos ocupa menos espaço, então menos folhas, então menos custo. Escritas em cursiva, esses são documentos particulares, ocupam menos espaços, são referidos pelos minúsculos, né? O MS, que é de manuscrito 1. Então, uma coisa interessante, eles são mais novos, né? São mais recentes, mas uma coisa interessante aqui, que a sua data recente não significa necessariamente que eles sejam menos fiéis aos originais. Os manuscritos do século IX foram copiados de outros manuscritos datados do terceiro século. Como o professor Warfield observou certa vez, não é meramente o número de anos que está por trás do manuscrito que mede sua distância dos autógrafos, mas o número de cópias. Ok? Então, foram feitas cópias para as bibliotecas particulares. Aí tem o mais importante aqui. E por último tem os lecionários. São escrituras divididas em porções para leitura diária, semanal, etc. Tem 2.231 porções, ou exemplares, que datam do século VI, e referido por L. ou Lett, que são então os lecionários. Esses são os manuscritos que nós temos hoje. Mais de 5.000, ok? Manuscritos do Novo Testamento. Sim, pastor. Só para a gente entender o que esses números significam. Outros livros do mesmo período, tipo a Odisseia, eles são preservados num número parecido com esse? Ou... Para eu colocar em português bem claro, nem a pau, Juvenal. Você está falando de 8 cópias, 10 cópias ou menos que isso. Ok? Não tem nenhum outro documento na face da terra, na nossa história, que tem tantas cópias como o Novo Testamento. Antigos. Não tem. Eles colocam esses Homeros, Odisseias em altíssimo patamar, mas o que eles têm de cópias, se você vê, isso que tem, são pouquíssimas cópias que encontram em qualidade, não se compara com o Novo Testamento. Ok? Boa pergunta, pastor. Eu espero que a resposta seja em português bem clara. Agora vemos os períodos de transmissão. Os períodos de transmissão do Novo Testamento para nós. Ok? Nós temos aqui o período de 49 anos depois de Cristo, né, quando começou a ser escrito o Novo Testamento, até 400 anos depois de Cristo, que é quando o imperador se converteu. Esse período aqui é fundamental. O que nós encontramos? Nós temos o período apostólico, que é quando foi escrito o Novo Testamento, de 49 até 90 depois de Cristo. O período patrístico, o que é isso? São os primeiros pais da igreja. Como assim, pastor? Os primeiros pastores que vieram depois dos apóstolos. Quem é um apóstolo? Alguém que havia estado com o Senhor Jesus. Paulo foi chamado de apóstolo, nascido fora de tempo. Mas tem os pastores. Nós temos o reconhecimento, claro, é muito importante, do cânon de 200 até 400 anos depois de Cristo. E nós encontramos aqui então 3 textos. Tem o texto bizantino, que é o texto de Antioquia, o texto tradicional. Tem o texto alexandrino, lá embaixo, nosso mapinha mostra isso. Tem um texto ocidental, tem até esse Cesareia, mas não tem evidência. Existe na mente dos os críticos literários preferem só como uma simples composição. Então, Cesareia existe, mas não com peso. Agora, olhando o texto bizantino, é o texto chamado de texto tradicional, o texto maior, tem dessas 5.488 cópias conhecidas, mais de 5.000 são todas texto bizantino. Ok? Então, tem o esmagador apoio dos manuscritos. E você tem o também chamado texto de Antioquia. Recebeu esse nome por ter sido associado com Constantinopla, ou o Império Bizânico. Esse é o texto modelo da igreja cristã durante o período bizantino, de 12 até 1453. Nós temos esse texto preservado em Antioquia. Tem o esmagador apoio dos manuscritos gregos. As versões bizantinas
podem ser traçadas desde o século II. Eu vou mostrar por quê. 95% dos manuscritos unciais utilizam o texto bizantino. Uau! Os unciais são aqueles maiores, são antigos. 95% deles utilizam o texto bizantino. Quase todas as versões dos minúsculos são bizantinos. São apoiadas pelas versões antigas. Fizeram algumas traduções antigas e são desse texto. Agora, aqui, irmãos, pega até o seu livrinho, o Senhor deu a palavra. Abre na página 24. Apoio confirmado pelos pais da igreja. Eles citaram repetidamente o texto bizantino. Página 24 fala sobre os pais da igreja. Essa informação que eu tenho aqui na apostila está aqui no seu livrinho. Por que quer que você olhe no livrinho? Porque lá tem uma nota de rodapé e lá mostra informação bibliográfica. Isso é muito importante você poder mostrar de onde está vindo a informação. Não está só vindo de uma apostila que eu estive na palestra, não. Eu tenho aqui um livro e tenho aqui informação bibliográfica. Vamos para esse livro aqui para pesquisar, se está com algum seminário, um pastor. Vamos pegar, vai pesquisar, pega a informação bibliográfica e vai olhar aquele livro, que é o homem que estudou e compilou isso e trouxe essa informação para nós. Essa informação, irmãos, que está aqui no seu livrinho, que estou passando agora, é omitida nos seminários. Eu estive em um debate na televisão 2 anos atrás, falei para o pastor isso, estava com o programa HIT, aquele Vejam Só. Quando dei essa informação, no finalzinho do debate, o senhor que estava conduzindo o debate, iniciou o debate, o nosso tempo acabou e encerrou o debate. Estava debatendo com o Luiz Paião, que fez a Quintinhos atualizado. Essa informação não é passada nos seminários. Justino Martel, olha a data dele. Irineu, Clementino Alexandria, Tertuliano, Hipólito. Coloquei aqui em parênteses, até mesmo Orígenes. Por que até mesmo? Orígenes citou esse texto. Não é o texto que ele realmente usava. Quem era ele? Ele teve os seus problemas, né? O texto que ele usava de fato era o alexandrino. Citou o bizantino, mas usava o alexandrino e teve seus problemas doutrinários. Essa informação é muito importante. Grava isso, você vai poder usar isso no futuro. Aproximadamente 90% dos manuscritos gregos representam o texto tipo bizantino. Já virando a página. Agora entramos no texto alexandrino. Dizem, é um texto neutro. Está neutro assim porque não tem nada de neutro. Vamos lá. É um grupo bem pequeno de manuscritos. É uma ortografia associada com a Alexandria, lá no Egito. Apoio a esse texto tipo, está aqui, Orígenes, Cirineu. Tem claras evidências de revisão e reorganização das palavras. Os dois principais, Alepo, o que é o Sináitico, e o Vaticano, são os dois grandes representantes. Vou falar mais sobre isso, lembra esse daqui, ok? Tem mais, por exemplo, esse daqui, só esses dois, o Vaticanos e o do Mosteiro de Santa Catarina. Só nos evangelhos, os dois diferem entre si em mais de 3.000 lugares. Falei 2.000, mas são 3.000, pastor. Eles têm mais de 6.000 diferenças com o texto alexandrino e o texto bizantino. Esses dois estão em notáveis boas condições. Por quê? Porque não foram usados pela igreja. Poucas cópias foram feitas a partir deles. Esse texto ocidental, apresentado pelo Codex Beza e tal, citado por alguns pais da igreja, mas não foi usado realmente pela igreja. Agora entramos em outros períodos, de 400 até 1516. Por que esse período é importante? Nós temos aqui o texto tradicional, nós temos as cópias feitas nesse período, e a tendência é todo pelo texto tradicional nesse período. As cópias das minúsculas são todos o texto bizantino, ok? Nesse período. Depois inventam a gráfica. 1516, pela primeira vez, o Novo Testamento grego é impresso.
Esse é o período de estabelecimento do Testus Receptus. Nós temos Erasmo, Estefanas, Bisa e chegamos a Elsevier, na sua edição de 1633. No prefácio dele, ele disse assim: nós temos agora o texto em latim, o texto agora, Testus Receptus, o texto recebido por todos. Ok? Ele então coloca esse prefácio. Esse é o Novo Testamento que o Almeida usou na tradução da Bíblia para o português. Foi essa edição aqui. Nós temos nesse período então as versões, as traduções, digamos, melhor dizendo, as traduções que foram feitas para a língua do povo. Nós vemos que Lutero bateu as suas teses em 1517, celebramos 500 anos agora, 2 anos atrás, e o Lutero foi o primeiro a fazer a tradução, né? Nós celebramos a tradução para a língua do povo. Os reformadores traduziram direto para a língua do povo, diretamente das línguas originais, não seguiram a língua oficial da Igreja Católica, que era o latim, foram direto para o grego, direto para o hebraico, para fazer as suas traduções da língua do povo. Nós temos agora aqui de 1633 até 1831 um período de descoberta e de dúvida. Começaram a descobrir outros manuscritos e começaram a imprimir esses Novos Testamentos e começaram até a tentar criar um texto alternativo. Por exemplo, nessa linha aqui dos 3 nomes, o Griesbach, na virada do século de 1700 para 1800, ele tentou criar um texto crítico, mas não foi aceito, né? Assim, eles citam ele, mas tentou juntar outros textos e criar uma coisa, mas não foi de fato aceito. 1831 até o presente. Esse homem aqui, Karl Lachmann, foi o primeiro que tentou realmente tentar criar um Novo Testamento grego usando algum método científico. 1831 também para nós é bem interessante, que é o ano que a Trinitariana foi formada lá em Londres. Eu dei para os irmãos o folderzinho. Aqui atrás tem a Sociedade Bíblica Trinitariana em 1831. Bem interessante a nossa história. Você tem, na virada do século, uma menininha chamada Mary Jones, que queria a sua Bíblia. Ela foi até o país, na verdade, ela economizou durante 6 anos para poder comprar a sua Bíblia. Dos 10 aos 16, aos 16 anos, ela andou 20 quilômetros a pé até um pastor que tinha uma Bíblia. Ela chegou lá, dormiu à noite na casa de um pastor. Pela manhã foi até esse pastor Thomas para tentar comprar a Bíblia. Ele contou que tinha só 3 exemplares que estavam prometidos. Ela desabou a chorar e falou: calma, você está com dinheiro, você vai levar a sua, as outras estão só prometidas, eu dou um jeito. Voltou mais 20 quilômetros a pé, felicíssima. Ele ficou tão tocado com a história dela que ele foi para Londres em 1802 e contou a história dela para um grupo de pastores que estavam reunidos numa reunião. E ele propôs começarem uma sociedade bíblica para o país de Gales. E os pastores lá reunidos disseram: por que uma sociedade bíblica para o país de Gales? Vamos fazer uma sociedade bíblica para o mundo. Então formaram a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Então publicaram a Bíblia no país de Gales. Mas 2 coisas começaram a acontecer com aquela sociedade bíblica. Começaram a publicar a Bíblia com os livros apócrifos. E alguns irmãos disseram: não, precisamos de uma Bíblia fiel, sem os livros apócrifos. 2, eles não tinham uma declaração doutrinária. Então você tinha unitarianos junto com trinitarianos tentando distribuir a Bíblia. Tinham as suas reuniões anuais, não começavam com oração. E o grupo lá dentro falou: precisamos ter uma declaração doutrinária, precisamos trabalhar juntos, mas crer na mesma coisa. Propuseram ter uma declaração doutrinária, discutiram por 6 horas, na reunião de maio de 1831. Depois de 6 horas, chegaram à conclusão de que aquela sociedade bíblica não era uma organização religiosa, portanto, não tinha que ter uma declaração doutrinária. O que aconteceu? O grupo saiu. Em 7 de dezembro daquele ano, cerca de 2.000 pessoas se reuniram e formaram a Sociedade Bíblica Trinitariana. Cantaram coroai, oraram,
criaram uma declaração doutrinária e até hoje seguimos essa mesma declaração doutrinária, o mesmo objetivo pela graça de Deus. Ok? Não temos mudado pela graça de Deus. Amém. 50 anos depois, nós chegamos aqui a esse ponto B, Westcott e Hort, 1881. Dois homens lançam um Novo Testamento. É possível isso? Fizeram. Esse azulzinho é o que a Trinitariana publica, é o de Scribner. Esse aqui é o texto recebido, é o texto que os reformadores usaram, é a base da King James. Nós temos aqui o azulzinho que até hoje nós publicamos, que é o texto recebido. Eles publicaram o que nós temos hoje conhecido como esse daqui, o texto crítico, é o vermelhinho. Ficaram espertos, gente, fizeram a questão ano passado com azulzinho. Acho que ouviram minha palestra e decidiram fazer azulzinho. Vamos lá, esse vermelhinho. Quem imprime esse vermelhinho? Hoje é a Sociedades Bíblicas Unidas. Aquela Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, ela se transformou em A Sociedade. Dela surgiu as Sociedades Bíblicas Unidas, ok? Até hoje publicam esse texto aqui. Cada 5 anos faz uma nova edição, mas tudo começou com esses dois homens, Westcott e Hort. O que eles fizeram? Eles pegaram aquele texto do Monteiro dos Mosteiros de Santa Catarina, pegaram aquele texto do Vaticano, pegaram outros 2 manuscritos e o texto Receptus e fizeram uma compilação e criaram algo novo. Lembra, os sináticos e o Vaticano, só os evangelhos têm mais de 2.000 diferenças. O que esses homens disseram? Acho que foi o Hort, aos 24 anos de idade. Ele rejeitou o Novo Testamento. Ele rejeitou e falou: nós precisamos encontrar o original, e foi pesquisar. Durante esse período de pesquisas, 24 de novembro de 1859, o mundo foi mudado. Foi lançado um livro. Que livro foi lançado em 24 de novembro de 1859? Bingo, o pastor matou a charada. Darwin lança o seu livro A Origem das Espécies. Até aquela data, você tem que entender que não havia uma explicação plausível para a origem do homem sem ser a palavra de Deus. Ou você cria, ou você não cria. Não tinha outra explicação. Passando disso, era mitologia, não tinha explicação. Acreditavam ainda nessa época na geração espontânea. Darwin lançou o seu livro e ele deu uma resposta para a origem do homem sem ser de Deus. O que aconteceu? O mundo acadêmico correu com Darwin. Os políticos correram com Darwin. Formou a mente dos políticos, formou a mente dos acadêmicos e deformou a mente dos teólogos. Começaram a tentar incorporar Darwin com a Bíblia, evolução teística, essas coisas, tentaram conciliar os dois. Acho que foi o Westcott que escreveu uma carta, tem uma cópia dessa carta, para sua mãe, dizendo que ele havia lido Darwin, que todos deveriam ter orgulho de ser contemporâneos com Darwin e que provavelmente na sua vida não teriam resposta para Darwin. A resposta para Darwin está em Gênesis 1:1. Nós estamos lidando com homens incrédulos, homens idólatras, homens católicos. A Igreja Católica, ela tem a Bíblia como fruto da Igreja. Ela tem a Igreja como sendo uma autoridade sobre a Bíblia. Esses homens não eram evangélicos. Esses homens eram católicos. Para eles, a Bíblia evoluiu dentro da Igreja. Eles acusaram a Igreja de ter feito uma revisão lá atrás. O que é que diz o ditado? Acuse-os do que você faz. Acusaram a Igreja de ter feito uma revisão lá atrás,
criaram uma ideia científica de que a leitura mais difícil é a mais próxima do original, a leitura mais curta é a mais próxima do original. Criaram essas ideias, a ideia de uma revisão científica, não tem evidência disso. Eles então fizeram tal revisão. Eles criaram um texto não canônico. Eles juntaram esses textos e criaram o Novo Testamento crítico. O que ele tem, pastor? Não é porque ele tem, ele não tem. Ele não tem o equivalente a 1 e 2 Pedro. Você tem metade de Romanos 8:1 omitido, você tem os últimos 16 versículos de Marcos 16 omitidos. É o equivalente a 1 e 2 Pedro. Sangue omitido, Cristo omitido. Já se perguntou de onde vem aquela passagem? Posso todas as coisas naquele que fortalece? Quem é aquele? Aquele quem? Se o Senhor é um receptos, você vai ter resposta. Um receptos está posto todas as coisas em Cristo que me fortalece. No texto crítico, o Cristo está omitido, coloco naquele. Ok? Então, eles lançam esse Novo Testamento crítico, traduzem para o inglês. Na virada do século, começam a fazer muitas correções ortográficas na línguas tradicionais, como o português, como o Diodato italiano, como no espanhol. O que eles começaram a fazer nessas revisões? Começaram a introduzir leituras do texto crítico. Marcos 1:2, como está escrito nos profetas, mudaram profetas para profeta Isaías, que está no crítico. Começaram a introduzir. A partir da década de 1950, começaram a fazer uma explosão de novas versões. E essas novas versões, então, não só introduziram leituras, eles seguiram, de fato, o texto crítico. A partir da década de 50. Começaram, então, a fazer novas traduções a partir do texto crítico. Agora, muitas vezes, eles não tiveram a coragem de simplesmente seguir o crítico. Então, o que eles fizeram na tradução? As passagens que não estão no crítico, começaram a colocar colchetes ou começaram a colocar notas de rodapé, questionando o texto. Então, você vê novas formas de tradução também. Os reformadores traduziram a Bíblia, todos tendo cuidado de seguir a inspiração plenária e verbal da palavra de Deus. Traduziram palavra por palavra. Traduzir palavra por palavra é muito mais difícil que só traduzir. Faço traduções a palestras, o pastor também faz, o irmão Peter também faz. Você está uma palestra traduzindo, você traduz correndo. Mas quando você vai fazer uma tradução juramentada, eu não sou um tradutor juramentado. É muito mais difícil, porque a tradução juramentada é palavra por palavra. Os reformadores seguiram esse princípio de tradução formal, palavra por palavra. O Almeida fez esse tipo de tradução. Os reformadores todos seguiram esse mesmo tipo de tradução. É muito mais difícil, mas é o que fizeram. Então, nós temos outros tipos de tradução formando. Você tem uma tradução dinâmica, que é você traduzir o pensamento, a mentalidade é da mente de Deus para a mente do homem. Mas como é que você... Captou? Vou falar de novo. Captou? Como é que você transmite um pensamento de fato sem usar palavras? Deus usou palavras. Ele falou. Ok? Vou falar sobre inspiração hoje um pouquinho, mas amanhã eu vou falar mais sobre inspiração. Deus usou palavras, nos deu palavras, não só... Captou o que eu falei? Eu falei, não somente pensamentos. Mas se usar palavras, você vai entender. Ok? Deus nos deu palavras, Ele preservou uma palavra. Nós vemos então a tradução dinâmica, e você tem também paráfrase. Paráfrase é você colocar em suas palavras o que você entende do original. A primeira que fez isso, o primeiro homem que fez isso, fez um pai de família, com seus filhos lá nos Estados Unidos. Ele fez a mensagem, ele, na verdade, quis que seus filhos entendessem a palavra, então ele fez uma paráfrase para os seus filhos. Depois publicaram a sua paráfrase e chamaram de Bíblia, mas não é uma Bíblia, é uma paráfrase. Alguém aqui já fez literatura?
Vai para a classe de literatura, quando o professor mandar você ler Shakespeare, e leia uma paráfrase de Shakespeare. O professor vai ficar louco da vida. Você não leu Shakespeare, você leu a interpretação de outra pessoa de Shakespeare. E isso é uma paráfrase. Eu trouxe alguns exemplos de Bíblias rapidamente, nosso tempo já acabou. Nós temos então o texto crítico e o receptus. Na Almeida Corrigida Fiel, nós colocamos um selinho atrás, esta palavra fiel, e dizemos ao que nós somos fiéis. Fiéis ao receptus e ao massurético, que são os originais que Almeida usou. Nós dizemos ao que nós somos fiéis. Tem esse selinho aqui dentro na Bíblia, você vai ver ao que nós somos fiéis. Você pega, por exemplo, a corrigida da SPB, ela tem alguma influência no texto crítico. Você pega uma atualizada, ela tem muito mais influências, ela tem aqueles colchetes, e na frente ela fala sobre os colchetes, ela começa a lançar dúvida, desnecessariamente começa a lançar dúvida. Você tem a contemporânea e outras que começam então no século XXI, que tem influências do texto crítico. Agora você chega à tradução dinâmica da NVI. Ela usa o texto crítico a partir da década de 50. E ela começa a colocar notas de rodapé. Esta passagem não se encontra nos melhores manuscritos. Eles colocam isso em Marcos 16. Por que colocam isso? Porque naquele manuscrito do Mosteiro de Santa Catarina, você olhar, pode estar na internet, procura lá, você vai encontrar um facsímile de Marcos 16. Bem onde deveria estar os últimos 9 versículos, está faltando. O manuscrito inteiro, ele é de capa a capa, não tem espaço em branco, só em Marcos 16 tem uma parte em branco, onde era para estar o texto. Você pega um outro manuscrito mesmo, os Vaticanos, por exemplo, é o mesmo estilo e está lá. Mas como não está em nenhum manuscrito aqui do Mosteiro de Santa Catarina, coloca uma nota de rodapé, desnecessariamente. Ok? Começam a usar essas notas de rodapé. Você tem a tradução paráfrase, e você tem hoje junção das duas coisas. Você pega uma nova versão para a NVT, por exemplo, ela se diz que em algumas passagens ela é tradicional, ela é formal, em outras ela é dinâmica, mistura as duas. E você tem a última que a ASPB lançou, a nova atualizada, ela diz que faz a mesma coisa, mas ela tomou um passo, uma liberdade que é estarrecedor. Pedi até o pastor ler isso aqui, para os irmãos verem o que estão fazendo hoje em dia e ver a seriedade disso. Se o pastor puder ler Isaías 28:10 para nós, por gentileza. Desculpa, já achei graça. Nessa tradução está escrito assim: porque é beabá, beabá, blá blá blá, blá blá blá, pouco aqui, pouco acolá. Ele não está brincando, gente, está isso mesmo. Agora lê a Bíblia, por favor, professor. Só para ressaltar o outro. Porque é beabá, beabá, blá blá blá, blá blá blá, pouco aqui, pouco acolá. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Estão vendo a importância de ter uma tradução fiel? Imagina imagina um casal, um fala português e o outro fala inglês. E a moça escreve uma carta para o noivo dela. E o noivo vai até um amigo dele e fala: por favor, traduz para mim essa carta. E o rapaz traduz. Aí o apaixonado começa a ler. E chega uma parte e blá 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 blá. O que você falou aqui? O que ela falou aqui? Não, blá 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 blá. Não, o que ela falou? Mas o que ela falou? Que liberdade é essa que estão tendo com a palavra de Deus? De omitir e de mudar a palavra de Deus das pessoas. É muito sério. Os reformadores
trataram a palavra de Deus com muita seriedade e morreram por isso. Nós buscamos tratar a palavra de Deus com a mesma seriedade. Nós não temos nada de novo, irmãos. Nós só cremos que Deus deu e preservou a sua palavra para nós hoje. Nós só queremos dar aos irmãos uma tradução fiel, igual àquela que os reformadores nos deram, igual àquela que foi preservada pelo povo de Deus, os crentes, através dos séculos. Foi preservada pelos judeus. O colocar nota de rodapé que está no texto não é necessário. Omitir palavras não é necessário. Quem foi o primeiro a lançar dúvida na palavra de Deus? Me ajude. Disse Deus? Foi o diabo. Por que continua a lançar dúvida na palavra de Deus? Por que editoras estão publicando Bíblias lançando dúvida na palavra de Deus? Isso é desnecessário, irmãos. Deus deu e preservou. Eu tenho mostrado para os irmãos através da história que Deus deu e preservou com o seu povo, os crentes, através dos séculos. Nós podemos segurar a palavra de Deus sim com a convicção de assim diz o Senhor. Nós não precisamos duvidar, nós podemos confiar. Amém. Pai Celestial, obrigado pelo tempo que tivemos agora. Nos guia, Pai, com toda a verdade, possamos segurar a sua palavra com toda a convicção de assim diz o Senhor, e aplicá-la, evangelizá-la e ensiná-la com essa convicção. Pois eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.